Capítulo 5. Lição número 5. Os ricos inventam o dinheiro. Muitas vezes, no mundo real, não são os espertos que tomam a dianteira, mas os ousados. Ontem à noite, fiz uma pausa na escrita e fui assistir um programa de televisão sobre a história de um jovem chamado Alexander Graham Bell. Assim que Bell patenteou o telefone, se viu em dificuldades crescentes em função da grande demanda pelo seu novo invento. Precisando ampliar suas atividades, ele procurou o gigante da época, a Western Union, para perguntar se havia interesse na compra da sua patente da sua pequena empresa. Ele desejava os $100 mil por todo o pacote. O presidente da Western Union zombou dele e recusou a oferta, afirmando que o preço era ridículo. O resto é história. Surgiu uma indústria multibilionária, e nascia a AT&T. Quando terminou a história de Alexander Graham Bell, veio o noticiário noturno. Entre as notícias, estava a redução de custos de outra empresa local. Os trabalhadores estavam furiosos e reclamavam que os donos da empresa estavam sendo injustos. Um gerente demitido, de cerca de 45 anos, estava na fábrica com sua mulher e 2 crianças, pedindo aos guardas que o deixassem entrar para falar com os proprietários, a fim de solicitar que reconsiderassem sua demissão. Ele acabara de comprar uma casa e estava com medo de perdê-la. A câmera focalizava suas queixas para que todo mundo pudesse ver. Não preciso dizer que isso prendeu a minha atenção. Leciono profissionalmente desde 1984. Tem sido uma experiência muito gratificante, e também uma atividade perturbadora, pois tenho ensinado para milhares de pessoas e vejo algo em comum em todos nós. Todos temos um potencial tremendo e fomos abençoados com dons. Contudo, a única coisa que nos detém é a insegurança. Não é tanto a falta de informação, mas sim a de autoconfiança. Alguns são mais afetados do que outros. Quando saímos da escola, a maioria de nós sabe que o que conta não é tanto o título que obtivemos ou as notas que tiramos. No mundo real, fora da academia, é necessário algo mais do que simplesmente boas notas. Já ouvi falar de raça, cara de pau, atrevimento, audácia, coragem, astúcia, ousadia, tenacidade e vivacidade. Este fator, qualquer que seja o nome que se atribua, é mais decisivo, em última instância, para o nosso futuro do que as notas obtidas ao longo dos estudos. Dentro de cada um de nós há algumas dessas características. Existe também o reverso das mesmas, pessoas que, se necessário, se ajoelhariam suplicantes. Depois de passar um ano no Vietnã como piloto da Marinha, passei a conhecer intimamente esses 2 aspectos dentro de mim. Nenhum deles é melhor do que o outro. Contudo, como professor, reconheço que são o medo excessivo e a falta de autoconfiança os grandes empecilhos à manifestação do gênio pessoal. Partia-me o coração ver estudantes que sabiam as respostas e que, no entanto, não tinham a coragem de colocá-las em prática. Muitas vezes, no mundo real, não são os espertos que tomam a dianteira, mas os ousados. Na minha experiência pessoal, o gênio financeiro exige tanto conhecimento técnico quanto ousadia. Se o medo for muito intenso, o gênio se extingue. Nas aulas, incentivo os estudantes a aprenderem a assumir riscos, a serem ousados e a deixar seu gênio converter o medo em poder e brilhantismo. Funciona para alguns e apavora outros. Acabei percebendo que a maioria das pessoas, quando se trata de dinheiro, preferem a segurança. Tive que responder a perguntas como: por que arriscar? Por que me dar ao trabalho de desenvolver o meu QI financeiro? Por que me tornar financeiramente proficiente? E a resposta é: para ter mais opções. Há grandes mudanças à nossa frente. Comecei com a história do jovem inventor Alexander Graham Bell. Nos próximos anos, haverá mais pessoas como ele. Haverá centenas de pessoas como Bill Gates e empresas extremamente bem-sucedidas, como a Microsoft, sendo criadas a cada ano, em todo o mundo. E também haverá muito mais falências, demissões e redução de custos. Então, por que se preocupar em desenvolver o QI financeiro? Ninguém pode responder isso a não ser você. Contudo,
Posso dizer por que o faço. Faço porque esta é a época mais empolgante para se viver. Prefiro saudar a mudança que temê-la. Prefiro me entusiasmar com a possibilidade de ganhar milhões que me preocupar em não conseguir um aumento de salário. O período em que nos encontramos é arrebatador. Não tem precedentes na história mundial. As gerações futuras olharão para esta época e verão que período empolgante vivemos. Terá sido a morte do velho e o nascimento do novo. Terá sido tumultuado e empolgante. 20 anos atrás. Oportunidade. A lista de histórias empresariais bem-sucedidas continua a crescer. E nomes como Jobs, Zuckerberg, Bezos e Brin são reconhecidos em todo o mundo. Startups como Uber estão em voga na terra das oportunidades em uma economia globalizada. Então, por que se preocupar em desenvolver o que financeiro? Porque, se o fizer, poderá prosperar muito. E, se não o fizer, este será um período apavorante. Será uma época em que pessoas seguem ousadamente em frente enquanto outras se agarram a modos de vida decadentes. Há 300 anos, a riqueza era a terra, de modo que quem a possuísse, possuía a riqueza. Então, apareceram as fábricas e a produção, e os Estados Unidos ascenderam ao domínio. Os industriais eram os donos da riqueza. Hoje, é a informação, e a pessoa que tiver a informação na hora certa terá riqueza. O problema é que a informação voa ao redor do mundo na velocidade da luz. A nova riqueza não fica restrita por limites e fronteiras, como ocorria com as fábricas. As mudanças serão mais aceleradas e dramáticas. Haverá um aumento impressionante de novos multimilionários. E haverá também os que ficam para trás. Vejo muitas pessoas com dificuldades, trabalhando mais arduamente, simplesmente porque se agarram às velhas ideias. Querem que tudo seja como era antes. Resistem à mudança. Conheço pessoas que estão perdendo seus empregos e suas casas e que culpam a tecnologia, a economia ou o chefe. Infelizmente, elas não percebem que elas próprias podem ser o problema. Ideias obsoletas são seu maior passivo. Porque as pessoas simplesmente não conseguem perceber que aquela ideia ou maneira de fazer alguma coisa era um ativo ontem, e hoje já não faz mais sentido. Certa tarde, estava ensinando a investir utilizando um jogo de tabuleiro, Cashflow, marca registrada, que inventei como uma ferramenta de ensino. Um amigo tinha levado consigo uma conhecida para assistir à aula. Essa conhecida tinha se divorciado havia pouco tempo, sendo grandemente prejudicada pelo acordo feito, e agora estava à procura de respostas. Seu amigo pensou que a aula pudesse ajudá-la. Você pode jogar o Cashflow, marca registrada clássico online em www.richdad.com e aprender como o dinheiro funciona. O jogo foi criado de modo a ajudar as pessoas a entender como o dinheiro funciona. Ao jogar, aprendem a interação entre a demonstração financeira e o balanço patrimonial. Elas aprendem como o dinheiro flui entre os dois e como a trajetória para a riqueza depende de aumentar o montante gerado mensalmente pela coluna de ativos, até o ponto que supere nossas despesas mensais. Uma vez atingido esse ponto, você abandona a corrida dos ratos e entra na pista de alta velocidade. Como disse, algumas pessoas odeiam o jogo. Outras o adoram e algumas não o entendem. Essa mulher perdeu uma valiosa oportunidade de aprender. Logo no começo do jogo, tirou um cartão em que aparecia uma lancha. No início, ficou feliz. Ah, ganhei uma lancha. Então, quando seu amigo tentou lhe explicar como funcionavam as contas da sua demonstração financeira e do seu balanço patrimonial, ela ficou frustrada, porque nunca gostara de matemática. O restante dos jogadores da sua mesa ficou esperando enquanto seu amigo lhe explicava a relação entre demonstração financeira, balanço patrimonial e fluxo de caixa mensal. De repente, ela percebeu como os números se encaixavam, e que a lancha estava comendo viva. No decorrer do jogo, também foi atingida pela redução de custos e teve um filho. Para ela, foi um jogo terrível. Depois da aula, seu amigo se aproximou de mim e disse que ela estava perturbada. Fora para a aula pensando em aprender a investir e não gostara do tempo gasto com um jogo bobo. Seu amigo tentou fazer com que analisasse se o jogo não refletia de alguma forma seu modo de agir. Com essa sugestão,
A mulher pediu o dinheiro de volta. Disse que a mera ideia de que o jogo pudesse ter algo a ver com ela era ridícula. Seu dinheiro foi rapidamente devolvido, e ela foi embora. Desde 1984, ganho milhões simplesmente fazendo o que o sistema de ensino não faz. Na escola, a maioria dos professores faz aulas expositivas. Eu detestava esse método quando estudante. Logo me aborrecia e a minha mente começava a divagar. Em 1984, comecei a ensinar por meio de jogos e simulações. Sempre incentivei os estudantes adultos a pensar nos jogos como uma reflexão sobre o que já sabem e o que ainda precisam aprender. Mais importante, os jogos refletem o comportamento. São sistemas de feedback instantâneo. Em vez de um professor fazendo uma exposição para o aluno, o jogo lhe devolve uma exposição personalizada, feita sob medida. Os jogos refletem o comportamento. São sistemas de feedback instantâneo. O amigo da mulher que foi embora me ligou mais tarde, contando o que estava acontecendo. Ele disse que a amiga estava ótima e se acalmara. Mais tranquila, ela começou a ver alguma relação entre o jogo e sua vida. Embora ela e o marido não possuíssem uma lancha, tinham tudo o que se pode imaginar. Ela estava furiosa depois do divórcio, tanto porque ele a deixara por uma mulher mais nova, quanto pelo fato de em 20 anos de casamento eles terem acumulado poucos ativos. Não havia quase nada a dividir. Os 20 anos de casamento tinham sido muito divertidos, mas tudo o que tinham acumulado era um monte de badulaques. Ela percebeu, ao fazer as contas, a demonstração financeira e o balanço patrimonial que sua raiva decorria do fato de não entendê-las. Ela acreditava que as finanças eram um assunto de homem. Cuidava da casa e da vida social, e seu ex-marido tratava das finanças. Agora tinha certeza de que nos últimos 5 anos de casamento ele escondera dinheiro dela. Estava furiosa consigo mesma por não ter visto para onde o dinheiro ia, como por não ter descoberto a existência da amante. Da mesma maneira que o jogo de tabuleiro, o mundo está sempre nos dando um feedback instantâneo. Aprenderíamos muito se prestássemos mais atenção. Um dia, não muito tempo atrás, queixei-me com a minha mulher de que a lavanderia devia ter encolhido as minhas calças. Ela sorriu gentilmente e cutucou minha barriga para me mostrar que as calças não tinham encolhido. Alguma coisa tinha se expandido. O jogo Cashflow marca registrada foi projetado para oferecer a cada jogador um feedback pessoal. O seu objetivo é apresentar opções. Se tirar um cartão que o individe, a questão é: o que posso fazer agora? Quantas opções financeiras diferentes você pode imaginar? Este é o objetivo do jogo. Ensinar os jogadores a pensar e criar novas e variadas opções financeiras. Milhares de pessoas no mundo jogam esse jogo. Aquelas que saem da corrida dos ratos mais rapidamente são as que têm um bom conhecimento dos números e uma mente criativa do ponto de vista financeiro. Reconhecem as diferentes opções financeiras. Os ricos, comumente, são criativos e assumem riscos calculados. As pessoas que demoram mais são as que não têm familiaridade com números e que frequentemente não entendem o poder do investimento. Jogue o Cashflow marca registrada clássico online em www.richdad.com, o que o fará conhecer o seu verdadeiro comportamento. Há muita gente que ganha rios de dinheiro no jogo Cashflow marca registrada, mas não sabe o que fazer com ele. A maioria dessas pessoas também não é bem-sucedida nas finanças na vida real. Todos parecem passar à sua frente. São muitos os que, apesar da quantidade de dinheiro que possuem, não progridem financeiramente. Limitar suas opções é o mesmo que se agarrar a ideias antiquadas. Tenho um amigo, do tempo do ensino médio, que trabalha em 3 empregos. 20 anos atrás, era o mais rico da minha turma. Quando a usina de açúcar local fechou, a empresa em que trabalhava quebrou junto com ela. Na sua cabeça, ele só tinha uma opção, e era a tradicional: trabalhar arduamente. O problema é que não conseguia encontrar um emprego que reconhecesse sua experiência na empresa falida. Em consequência, ele tem uma qualificação superior ao necessário no emprego atual e o seu salário é, portanto,
inferior. Então ele trabalha em 3 empregos para conseguir sobreviver. Observei pessoas que jogam o cash flow marca registrada se queixarem de que as cartas não lhes oferecem as oportunidades certas e, assim, ficam estagnadas. Conheço quem faça isso na vida real. Esperam pela oportunidade certa. Observei pessoas que tiram a carta certa, mas não têm dinheiro suficiente. Então, se queixam de que poderiam ter saído da corrida dos ratos se tivessem mais dinheiro e, assim, ficam paralisadas. Na vida real, há quem faça o mesmo. Vêem todos os grandes negócios, mas não tem dinheiro. E já vi pessoas tirarem uma carta com uma grande oportunidade, lê-la em voz alta e não terem ideia do que se tratava. Tem o dinheiro e a carta. A época é oportuna, mas não veem a chance que está à sua frente. Não conseguem ver como isso se encaixa em seu plano financeiro para sair da corrida dos ratos. E ainda as que parecem todos esses tipos combinados. A maioria tem uma oportunidade única bem na sua frente e não consegue vê-la. Um ano depois, descobre que todos os outros ficaram ricos. Inteligência financeira é simplesmente ter mais opções. Se as oportunidades não aparecem na sua frente, que outra coisa você pode fazer para melhorar sua posição financeira? Se uma oportunidade cai do céu, você não tem dinheiro e o banco não lhe dá atenção. O que mais poderia fazer para essa oportunidade trabalhar a seu favor? Se o seu palpite estava errado e o que esperava não acontece, como transformar limões em milhões? Isso é inteligência financeira. Não é exatamente o que acontece, mas quantas soluções financeiras diferentes você pode imaginar para transformar limões em milhões? É sua criatividade a serviço da solução de problemas financeiros. A maioria das pessoas só conhece uma solução: trabalhar arduamente, poupar e pegar empréstimos. Então, por que você quer aumentar sua inteligência financeira? Porque você quer ser o tipo de pessoa que faz sua própria sorte. Você pega o que quer que aconteça e o aprimora. Poucas pessoas percebem que a sorte é criada, do mesmo modo que o dinheiro. E se quiser ter mais sorte e criar dinheiro em vez de trabalhar arduamente, sua inteligência financeira é importante. Agora, se for o tipo de pessoa que fica à espera de a coisa certa acontecer, talvez espere por muito tempo. É como aguardar que todos os semáforos fiquem verdes 5 quilômetros antes de começar a viagem. Quando éramos garotos, Mickey e eu ouvíamos meu pai rico dizer que o dinheiro não é real. O pai rico de vez em quando nos lembrava de como chegamos perto do segredo do dinheiro naquele primeiro dia em que começamos a fazê-lo com gesso. Os pobres e a classe média trabalham pelo dinheiro, dizia. Os ricos ganham dinheiro. Quanto mais real vocês pensarem que o dinheiro é, mais arduamente trabalharão por ele. Se perceberem que o dinheiro não é algo tangível, enriquecerão mais rápido. Então, o que é? Era a pergunta que Mickey e eu repetíamos frequentemente. O que é moeda se não é real? O ativo mais poderoso que temos é a nossa mente. Se bem treinada, cria uma riqueza sem precedentes. O que nós acordamos que é, era tudo o que o pai rico respondia. O ativo mais poderoso que temos é a nossa mente. Se bem treinada, cria uma riqueza sem precedentes no que parece ser um instante. Uma mente destreinada também pode criar uma pobreza extrema, que destruirá famílias por gerações. Na era da informação, o dinheiro cresce exponencialmente. Algumas poucas pessoas estão se tornando fabulosamente ricas do nada, apenas com ideias e acordos. Se perguntar a muitas pessoas que sobrevivem negociando ações ou outros investimentos, dirão que veem isso acontecer a toda hora. Frequentemente, milhões podem ser ganhos instantaneamente do nada. E, ao dizer nada, querem dizer que não há dinheiro sendo trocado. Tudo é feito por um acordo, um sinal manual do pregão, uma indicação na tela de um corretor em Lisboa originada por um em Toronto, e que volta a Lisboa, um telefonema para o meu corretor para comprar, e outro, logo em seguida, para vender. O dinheiro não muda de mãos. Os acordos, sim. Então, por que desenvolver o seu gênio financeiro? Só você pode responder a isso. Eu só posso dizer porque venho desenvolvendo essa área da minha inteligência. Eu o faço pois quero ganhar dinheiro rapidamente. Não por precisar,
mas porque quero. É um processo de aprendizado fantástico. Desenvolvo o meu que financeiro porque quero participar do maior jogo do mundo. E, da minha maneira simplória, gostaria de ser parte dessa evolução sem precedentes da humanidade. A era em que os seres humanos não trabalham com seus corpos, mas apenas com suas mentes. Aliás, a ação está aí. É o que está acontecendo. É fantástico. É apavorante. E é divertido. Por isso invisto na minha inteligência financeira, desenvolvendo o ativo mais poderoso que possuo. Quero estar junto das pessoas que tomam ousadamente a dianteira na vida. Não quero estar entre os que ficam para trás. 20 anos atrás, porque poupadores são perdedores. Na década de 1970. Poderíamos garantir a nossa estrada até a aposentadoria. As cadernetas de poupança tinham rendimentos de 2 dígitos, o que realmente poderia aumentar a nossa riqueza. Esses dias já se foram. Acrescente os juros, taxas negativas ou abaixo de zero. Hoje, muitos bancos cobram os poupadores para guardar seu dinheiro. E quem poupa, na verdade, perde. Vou lhe apresentar um exemplo simples de criação de dinheiro. No início da década de 1990, a economia de Phoenix estava em uma situação deplorável. Assisti a um programa na televisão quando um consultor financeiro começou a prever dias de desgraça e escuridão. Seu conselho era: poupe o seu dinheiro. Separe os dólares 100 por mês, dizia, e em 40 anos você será um multimilionário. Bem, fazer uma poupança mensal é uma orientação válida. É uma opção, a que a maioria das pessoas encamparia. O problema é o seguinte: isso nos cega para o que acontece à nossa volta. Perde-se grandes oportunidades de um ganho maior. O mundo passa longe dos que optam por esse caminho. Como disse, a economia estava em uma situação deplorável naquele momento. Para os investidores, essa é a condição perfeita do mercado. Parte do meu dinheiro estava aplicada em ações imóveis. Tinha pouco dinheiro nas mãos. Quando todos se desfaziam de suas coisas, eu estava comprando. Não poupava. Investia. Minha mulher, Kim, e eu tínhamos mais de $1 milhão trabalhando em um mercado que crescia rapidamente. Era a melhor oportunidade para investir. A economia estava em má situação. Eu não podia deixar passar aqueles pequenos negócios. Casas que valiam os $100 mil estavam agora sendo oferecidas por os $75 mil. Mas, em vez de comprar na imobiliária local, comecei a comprar no escritório do advogado especializado em falências ou em frente ao fórum. Nesses lugares, uma casa de $75 mil podia ser adquirida por os $20 mil ou menos. Com os $2 mil que um amigo me emprestou por 90 dias e encargos de os $200, dei ao advogado um cheque como entrada. Enquanto a aquisição se processava, coloquei um anúncio no jornal oferecendo uma casa que valia os $75 mil por os $60 mil, sem entrada. Choveram telefonemas. Depois de verificado o cadastro dos possíveis compradores e de a casa ser passada para o meu nome, os interessados puderam vê-la. Foi uma loucura. Em alguns minutos, a casa estava vendida. Pedi ao comprador os $2.500 como taxa de processamento, o que foi pago imediatamente, e depois a transação passou às mãos da financeira. Devolvi ao meu amigo os $2 mil com um adicional de os $200. Ele ficou feliz. O comprador da casa ficou feliz. O advogado ficou feliz e eu fiquei feliz. Vendi por os $60 mil uma casa que me custou os $20 mil. Os $40 mil foram criados com o dinheiro que estava na minha coluna de ativos na forma de uma promissória do comprador. Tempo total de trabalho: 5 horas. Então, agora que você é financeiramente proficiente e sabe ler os números, mostrarei porque isso é um exemplo de dinheiro sendo inventado. Os $40 mil surgem na coluna de ativos. O dinheiro é criado sem tributação, com juros a 10%. Os $4 mil por ano em fluxo de caixa são adicionados à renda. Nessa fase de mercado em baixa, Kim e eu fizemos 6 dessas transações simples nas horas vagas. Enquanto o grosso do nosso dinheiro estava aplicado em imóveis maiores e em ações, conseguimos criar mais de os $190 mil em ativos promissórios a juros de 10%,
A partir dessas 6 transações de compra, cria e vende. Isso representa uma renda anual de aproximadamente os $19.000, boa parte dos quais abrigados sob o manto da nossa sociedade anônima. A maior parte desses os $19.000 anuais se destinaram sobretudo a pagar os carros da nossa empresa, gasolina, viagens, seguros, jantares com clientes e análogos. Quando o governo tributa essa renda, já foi gasta em despesas legalmente dedutíveis. Qual seria sua renda se o governo levasse 50% em impostos? Quanto tempo demoraria para juntar os $40.000? Isso foi um exemplo simples de como o dinheiro é inventado, criado e protegido usando a inteligência financeira. Pergunte-se, quanto tempo levaria para poupar os $190.000? O banco lhe pagaria juros de 10% sobre esse dinheiro, e a promissória é de 30 anos. Espero que eles nunca me paguem os $190.000. Eu teria que pagar impostos se eles me pagassem a parte principal e, além disso, os $19.000 pagos ao longo de 30 anos geram uma renda de pouco mais de os $500.000. Já vi pessoas perguntarem o que aconteceria se o comprador não pagasse. Isso acontece. E também é bom. Aquela casa de os $60.000 teria sido retomada e revendida por os $70.000, mas outros os $2.500 a título de despesas de processamento. Ainda seria um bom negócio para o novo comprador. E o processo seguiria. Se você lembra, a primeira vez que vendi essa casa, devolvi os $2.000. Tecnicamente, não pus dinheiro na transação. Meu retorno sobre o investimento, ROI, é infinito. Esse é um exemplo de um monte de dinheiro sendo feito a partir do nada. Na segunda transação, quando revendi, eu teria despendido os $2.000 do meu bolso e renovado o empréstimo por 30 anos. Qual teria sido o ROI se eu recebesse dinheiro para ganhar dinheiro? Não sei, mas sem dúvida é muito mais do que seria obtido poupando os $100 todo mês, o que na verdade acaba sendo equivalente aos $150, porque se trata de uma renda, já descontado o imposto durante 40 anos. E, de novo, o seu investimento é tributado. Não é algo muito inteligente. Pode ser seguro, mas não é esperto. 20 anos atrás, crises. Houve 3 grandes crises nos últimos 30 anos. A primeira foi a de 1989 e 1990. Quando os imóveis se desvalorizaram mais do que nunca. A segunda foi em 2001 a 2002, quando a bolha.com estourou. E a terceira em 2008 a 2009, a vez do mercado imobiliário. Cada uma delas criou uma oportunidade para se inventar dinheiro. Alguns anos depois, à medida que o mercado imobiliário de Phoenix se fortaleceu, aquelas casas que vendemos aos $60.000 se transformaram em os $110.000. As oportunidades de execução do financiamento imobiliário ainda estavam disponíveis, mas se tornaram raras. Sair para procurá-las custaria um ativo valioso, o meu tempo. Milhares de compradores estavam procurando os poucos negócios ainda disponíveis. O mercado tinha mudado. Era hora de seguir em frente e encontrar outras oportunidades para colocar na coluna de ativos. Você não pode fazer isso aqui. É contra a lei. Você está mentindo. Ouço esses comentários com muito mais frequência do que pode me mostrar como fazer isso. A matemática é simples. Você não precisa de álgebra ou de cálculo. A financeira cuida do lado legal da transação e do controle do pagamento. Não preciso consertar tetos ou instalações hidráulicas porque os proprietários cuidam disso. É a casa deles. De vez em quando, alguém não paga. E isso é muito bom porque há multas de mora ou eles se mudam e a propriedade é vendida de novo. O sistema judiciário cuida disso. Pode até não funcionar na sua região. As condições de mercado podem ser diferentes, mas o exemplo ilustra como um processo financeiro simples cria centenas de milhares de dólares com pouco dinheiro e baixo risco. É um exemplo do dinheiro sendo apenas um contrato. Qualquer pessoa com instrução secundária pode fazer isso. Contudo, muitos não o fazem. Seguem o conselho padrão: trabalhe arduamente e poupe dinheiro. Com cerca de 30 horas de trabalho,
Foram criados aproximadamente os $190 mil na coluna de ativos sem pagar impostos. O que lhe parece mais complicado? Trabalhar arduamente, pagar 50% em impostos, poupar o que resta. Suas economias rendem 5%. Que são também tributados, ou dedicar-se para desenvolver sua inteligência financeira, dominar o poder do seu cérebro e da coluna de ativos. Se escolher a primeira opção, calcule quanto tempo será preciso para economizar os $190 mil. O tempo é um de seus maiores ativos. Agora você pode entender por que balanço a cabeça silenciosamente quando ouço pais dizerem: meu filho está indo muito bem na escola e está recebendo uma boa instrução. Pode até ser bom, mas é adequado. 20 anos atrás, foram-se os dias. Ganhando 5% na poupança, aqueles eram os dias. Muita coisa mudou ao longo de 20 anos. E hoje muito do que costumava ser um bom conselho se tornou obsoleto. Como o leite muito tempo guardado, o conselho para economizar dinheiro azedou. Sei que essa estratégia de investimento é simples. Foi usada para mostrar como o pequeno pode se transformar em algo grandioso. Novamente, o meu sucesso reflete a importância de um embasamento financeiro substancial, o que começa com uma boa instrução financeira. Já disse antes, mas vale a pena repetir. A inteligência financeira é constituída por essas 4 habilidades técnicas. 1. Contabilidade. A contabilidade é a proficiência financeira ou habilidade de ler os números. Esta é uma habilidade vital se quiser construir negócios ou investir. 2. Investimento. Investimento é a ciência do dinheiro que faz dinheiro. 3. Entendimento de mercado. A ciência da oferta e da procura. Alexander Graham Bell deu ao mercado o que este desejava. Bill Gates fez o mesmo. Uma casa de $75 mil oferecida por $60 mil e que custou $20 mil também foi o resultado de perceber uma oportunidade criada pelo mercado. Alguém estava comprando e alguém vendendo. 4. A lei. O conhecimento de lei e regulamentos estaduais e nacionais sobre contabilidade e empresas. Recomendo jogar dentro das regras. São os fundamentos básicos ou a combinação destas habilidades que se precisa para ser bem-sucedido na busca da riqueza, seja pela compra e venda de pequenos imóveis, prédios de apartamentos, empresas, ações, títulos, fundos mútuos, metais preciosos, cartões de beisebol ou coisas do gênero. Alguns anos depois, o mercado imobiliário tinha se recuperado e todos estavam entrando nele. O mercado de ações estava em alta. E acontecia o mesmo. A economia dos Estados Unidos fora posta de pé novamente. Comecei a vender e viajei para o Peru, Noruega, Malásia e Filipinas. Os investimentos tinham mudado. Estávamos fora do mercado imobiliário. Eu apenas observava o valor da coluna de ativos aumentando e provavelmente começaria a vender. Desconfio que alguns desses pequenos negócios imobiliários começarão a ser vendidos e convertidos em dinheiro. Preciso consultar meus contadores e me preparar para liquidá-los e procurar formas de resguardar o dinheiro. O que desejo ressaltar aqui é que os investimentos vêm e vão. Os mercados sobem e descem. As economias melhoram e entram em crise. O mundo está sempre lhe apresentando oportunidades únicas, a cada dia da sua vida. No entanto, na maior parte das vezes, não conseguimos percebê-las. Mas elas estão lá. E quanto mais o mundo muda e a tecnologia progride, maiores oportunidades existirão para permitir que você e sua família estejam seguros pelas próximas gerações. Então, por que desenvolver sua inteligência financeira? Repito, só você pode responder a isso. Sei porque eu continuo a aprender e desenvolver. Porque sei que mudanças estão a caminho. Prefiro saudar a mudança do que me agarrar ao passado. Sei que haverá expansões do mercado e crises. Quero desenvolver continuamente a minha inteligência financeira porque, a cada transformação, algumas pessoas estarão de joelhos suplicando por seus empregos. Outras, entretanto, pegarão os limões que a vida lhes dá, e ela os dá a todos nós, ocasionalmente, e os transformarão em milhões. Isso é inteligência financeira. Muitas vezes me perguntam sobre os limões que transformei em milhões. Hesito, porém,
em usar mais exemplos de investimentos pessoais. Hesito porque tenho medo de que pareça bravata ou autoafirmação. Não é essa a minha intenção. Uso os exemplos apenas como ilustração numérica e cronológica de casos concretos e simples. Uso os meus exemplos porque quero que você saiba que é fácil. Torna-se mais fácil à medida que você se familiariza com os 4 pilares da inteligência financeira. Pessoalmente, emprego 2 veículos principais para obter crescimento financeiro: imóveis e ações de pequenas empresas. Os imóveis são a base. Todo dia, os meus imóveis geram um fluxo de caixa e, de tanto em tanto, o seu valor aumenta. As ações são usadas para obter um crescimento rápido. Não recomendo nada do que faço. Os exemplos são apenas isso. Exemplos. Se a oportunidade é muito complexa e eu não entendo o investimento, não faço. Tudo o que você precisa para alcançar o sucesso financeiro é de matemáticas simples e bom senso. Há 5 razões para usar exemplos. 1. Inspirar as pessoas a aprender mais. 2. Explicar que tudo é fácil se a base for consistente. 3. Mostrar que qualquer um pode alcançar uma grande riqueza. 4. Ensinar que há milhões de maneiras de se atingir seus objetivos. 5. Mostrar que isso não é tão complicado como pode parecer. Em 1989, eu costumava correr em uma bela região de Portland, Oregon, um subúrbio com lindas casas que pareciam de boneca. Eram pequenas e lindas. Eu quase que esperava encontrar na calçada Chapeuzinho Vermelho a caminho da casa da vovó. Por todo lugar havia cartazes de vende-se. O mercado de touras de madeira estava em crise. O mercado de ações acabara de entrar em colapso e a economia em recessão. Em uma rua, notei um cartaz que parecia estar pregado há mais tempo do que os outros, anunciando a venda de uma casa. Correndo por lá um dia, encontrei o dono da casa, que tinha um ar preocupado. "Quanto o senhor quer pela casa?" perguntei. O dono se virou e deu um sorriso desanimado. "Faça uma oferta", disse. "Está à venda há 1 ano. Ninguém mais aparece para vê-la." "Vou olhar", falei. E meia hora depois comprei a casa por US$ 20 mil a menos do valor pedido originalmente. O problema com os investimentos seguros é que muitas vezes são herméticos, ou seja, tão seguros que os ganhos são reduzidos. Era uma bela casinha de 2 quartos, com enfeites de madeira em todas as janelas. Ela era azul com detalhes em cinza e fora construída em 1930. Em seu interior, uma lareira de pedra. Uma casa perfeita para se alugar. Dei uma entrada de US$ 5 mil por uma casa de US$ 45 mil, mas que realmente valia US$ 65 mil, embora ninguém quisesse comprá-la. O proprietário a desocupou em 1 semana, feliz de se ver livre dela, e logo chegou o meu inquilino, um professor da escola local. Depois de pagar o financiamento e as despesas diversas, eu ficava com os $40 ao fim de cada mês. Nada muito empolgante. 1 ano depois, o mercado imobiliário deprimido de Oregon começou a se recuperar. Os investidores da Califórnia, cheios de dinheiro oriundo de seu mercado imobiliário ainda em expansão, se deslocavam para o norte e compravam imóveis em Oregon e em Washington. Vendi a casinha por US$ 95 mil a um casal californiano que achou que estava diante de uma pechincha. O meu ganho de capital de cerca de US$ 40 mil foi empregado em uma aplicação amparada pela Seção 1031, que se refere ao diferimento de impostos sobre ganho de capital, e comecei a procurar um lugar para investir. Em 1 mês, encontrei um prédio com 12 apartamentos, perto da fábrica da Intel em Beaverton, Oregon. Seus donos moravam na Alemanha e não tinham ideia de quanto valia o local e, novamente, só queriam se desfazer do imóvel. Ofereci os $275 mil por um prédio que valia os $450 mil. Fechamos em os $300 mil. Comprei e fiquei com ele por 2 anos, utilizando o mesmo processo de troca de imóveis com tributação deferida. Minha mulher e eu vendemos o prédio por os $495 mil e compramos outro com 30 apartamentos, em Phoenix, Arizona. Kim e eu nos mudamos para Phoenix para sair de uma crise, e teríamos que vendê-lo de qualquer maneira. O preço do prédio de 30 apartamentos era de US$ 875 mil,
Com a entrada de US$ 225 mil, o fluxo de caixa decorrente do aluguel dos 30 apartamentos era pouco mais de US$ 5 mil ao mês. O mercado de imóveis do Arizona começou a subir e, alguns anos depois, um investidor do Colorado nos ofereceu os $1,2 milhão pelo imóvel. Esse exemplo mostra como é possível transformar uma pequena soma de dinheiro em outra muito maior. Repito, é uma questão de entender demonstrações financeiras, estratégias de investimento, sentir o mercado e conhecer as leis. Se as pessoas não forem versadas nesses tópicos, tenderão a seguir o dogma padrão, que é buscar segurança, diversificar e só aplicar em investimentos seguros. O problema com os investimentos seguros é que muitas vezes são herméticos, ou seja, tão seguros que os ganhos são reduzidos. A maioria das corretoras não tocará em transações especulativas para proteger a si próprias e a seus clientes. E essa é uma política sábia. Os negócios realmente quentes não são oferecidos aos novatos. Normalmente, os melhores negócios, que tornam os ricos ainda mais ricos, são reservados para aqueles que entendem o jogo. É tecnicamente ilegal oferecer a alguém que não é considerado sofisticado esses negócios especulativos, mas, naturalmente, acontece. Quanto mais sofisticado me torno, mais oportunidades aparecem em meu caminho. Outro argumento para desenvolver sua inteligência financeira, ao longo de toda a sua vida, é, simplesmente, que mais oportunidades são apresentadas a você. E quanto maior for sua inteligência financeira, mais fácil será reconhecer um bom negócio. Quanto mais aprendo, e há muito a aprender mais dinheiro ganho, simplesmente porque com o passar dos anos acumulo experiência e sabedoria. Tenho amigos que se aprisionam à segurança, trabalhando com afinco em suas profissões, e não conseguem adquirir sabedoria financeira, que leva tempo para ser desenvolvida. De modo geral, a minha filosofia é plantar sementes na minha coluna de ativos. Essa é a minha fórmula. Começamos com pouco e plantamos sementes. Algumas se desenvolvem, outras não. Na nossa empresa imobiliária, há propriedades que valem muitos milhões de dólares. É nosso próprio fundo de investimento imobiliário. O que destaco é que a maioria desses milhões partiu de investimentos mínimos, da ordem de US$ 5 mil ou US$ 10 mil. Todos esses pagamentos foram beneficiados por um mercado em rápida ascensão e pela maior isenção de impostos. Negociamos várias vezes ao longo dos anos. Também temos um portfólio de ações, abrigado em uma empresa que minha mulher e eu chamamos de nosso fundo mútuo pessoal. Temos amigos que fazem negócios especificamente com investidores como nós, de modo que todo mês temos dinheiro extra para investir. Compramos ações de empresas de capital fechado, de alto risco, especulativas, que estão próximas de ser listadas em bolsas dos Estados Unidos ou do Canadá. Um exemplo de como é possível obter ganhos rápidos são 100 mil ações compradas a 25 centavos pouco antes da abertura de capital da empresa. 6 meses depois, a empresa estava listada na bolsa, e as 100 mil ações agora valem os $2 cada uma. Se a empresa for bem administrada, o valor continuará subindo, e o preço por ação pode alcançar os $20 ou mais. Houve ocasiões em que os nossos $25 mil se transformaram em 1 milhão em menos de um ano. Se souber o que está fazendo, você não está jogando. Jogo é quando você põe dinheiro em um negócio e reza para que dê certo. O importante é usar conhecimento técnico, sabedoria e amor ao jogo para minimizar os riscos. Naturalmente, sempre há algum risco. E a inteligência financeira que aumenta as chances. Assim, o que é muito arriscado para uma pessoa é menos arriscado para outra. Essa é a principal razão pela qual sempre incentivo as pessoas a investir mais em sua instrução financeira do que em ações, imóveis ou outros mercados. Quanto mais esperto for, mais chances terá de reduzir os riscos. Se souber o que está fazendo, você não está jogando. Jogo é quando você põe dinheiro em um negócio e reza para que dê certo. As ações nas quais invisto são extremamente arriscadas para a maioria das pessoas e não as aconselho de forma alguma que o façam. Estou nesse jogo desde 1979.
Já cometi erros e aprendi com eles. Mas se você aprender por que tais investimentos são um alto risco para a maioria das pessoas, poderá organizar sua vida de modo diferente, para que a habilidade de pegar os $25.000 e transformá-los em os $1.000.000 em um ano seja de baixo risco para você. Como já disse anteriormente, nada do que escrevi é uma recomendação. São exemplos do que é simples e possível. O que faço é café pequeno no esquema das coisas. Contudo, para o indivíduo mediano, uma renda de US$ 100.000 ao ano sem fazer muita força é agradável e não muito difícil de se obter. Dependendo do mercado e de sua independência financeira, isso pode ser conseguido em um prazo de 5 a 10 anos. Se mantiver suas despesas correntes em um nível modesto, os $100.000 como renda adicional é bom. Não importando se você trabalha formalmente, você pode trabalhar se quiser, ou tirar longas férias, e usar o sistema tributário a seu favor e não contra você. A minha base pessoal são os imóveis. Adoro imóveis porque são estáveis e mudam devagar. Mantenho essa base sólida. O fluxo de caixa é constante e, se administrado adequadamente, tem boas chances de se valorizar. A beleza de uma base forte em imóveis é que ela me permite arriscar um pouco mais com as ações especulativas que compro. Se tenho grandes lucros no mercado de ações, pago imposto sobre os ganhos de capital e reinvisto o que sobra em imóveis, garantindo, assim, o alicerce dos meus ativos. Uma última palavra sobre imóveis. Tenho viajado por todo o mundo ensinando a investir, em todas as cidades. Ouço as pessoas dizerem que não há imóveis baratos. Não é essa a minha experiência. Mesmo em Nova York ou em Tóquio, ou mesmo nos arredores das cidades, há pechinchas desprezadas pela maioria das pessoas. Em Singapura, que atualmente registra uma alta no preço dos imóveis, ainda é possível encontrar pechinchas em locais não muito distantes. Logo, sempre que ouço alguém me dizer, "Você não pode fazer isso aqui", respondo que talvez a afirmação adequada seja, "Não sei como fazer isso aqui, ainda." As grandes oportunidades não são vistas com seus olhos, mas com sua mente. Muita gente nunca ficará rica simplesmente porque não tem o treinamento financeiro para reconhecer oportunidades que estão bem na sua frente. Muitas vezes, me perguntam, como começo? As grandes oportunidades não são vistas com seus olhos, mas com sua mente. No último capítulo, mostro 10 passos que segui na trajetória para minha independência financeira. Mas sempre lembro que é preciso que seja divertido. É apenas um jogo. Algumas vezes você ganha, em outras, aprende. Mas divirta-se. A maioria das pessoas jamais vence porque tem medo de perder. É por isso que a escola é tão tola. Na escola, aprendemos que os erros são maus e somos punidos por cometê-los. Contudo, se prestar atenção à maneira como os seres humanos aprendem, verá que aprendemos errando. Aprendemos a andar, caindo. Se não cairmos, nunca andaremos. O mesmo vale para andar de bicicleta. Ainda tenho cicatrizes nos joelhos, mas hoje ando de bicicleta de maneira automática. O mesmo vale para enriquecer. Infelizmente, a principal razão pela qual a maioria das pessoas não é rica é por seu pavor de perder. Os vencedores não têm medo de perder, mas os perdedores, sim. Os fracassos são parte do processo do sucesso. As pessoas que evitam os fracassos também evitam os sucessos. Penso no dinheiro de forma semelhante ao meu jogo de tênis. Jogo muito, erro, corrijo, erro mais, volto a corrigir e melhoro o meu jogo. Se perco, vou até a rede e aperto a mão do meu adversário, sorrio e digo, "Até sábado." Há dois tipos de investidor. O primeiro e mais comum são as pessoas que compram um investimento hermético. Procuram um varejista, seja uma imobiliária, uma corretora ou um consultor financeiro, e compram alguma coisa. Pode ser um fundo mútuo, um fundo de investimentos imobiliários, ações ou títulos. É uma forma bem clara e simples de investir. Pode ser comparado à pessoa que vai à loja e compra um computador direto da prateleira. 2. O segundo são os investidores que criam investimentos. Este investidor, em geral,
Organiza um negócio de forma semelhante às pessoas que compram os componentes e montam o seu computador. É algo sob medida. Eu não sei como juntar componentes de computador, mas sei como juntar oportunidades ou conheço quem saiba. É esse segundo tipo que tem mais probabilidade de se tornar um investidor profissional. Algumas vezes, são necessários anos para que se junte todas as peças. E, às vezes, nunca se consegue isso. Meu pai rico me incentivou a ser este tipo de investidor. É importante aprender a juntar as peças porque é aí em que os grandes ganhos estão. E, se a maré é adversa, as grandes perdas. Se quiser ser o segundo tipo de investidor, precisa desenvolver 3 habilidades principais. Encontre a oportunidade que os outros deixam passar. Você vê com sua mente o que os outros veem com os olhos. Por exemplo, um amigo comprou uma casa caindo aos pedaços. Era assustador olhar para ela. Todos se perguntavam por que ele a comprara. O que ele viu e nós não, foi que a compra da casa incluía mais 4 lotes de terreno vazio. Ele verificou isso indo ao cartório de registros. Depois de comprar a casa, a demoliu e vendeu os 5 lotes para um construtor por 3 vezes o que tinha pagado. Ele ganhou os $75.000 em 2 meses de trabalho. Não é muito dinheiro, mas sem dúvida é muito mais do que um salário mínimo. E não há muitas dificuldades técnicas. Levante dinheiro. As pessoas comuns só procuram o banco. Esse segundo tipo de investidor precisa saber onde levantar recursos. E há muitas formas de fazê-lo sem ir ao banco. Para começar, aprendi a comprar imóveis sem precisar do banco. Não tanto pelos imóveis, mas pelo aprendizado de como conseguir o dinheiro. O que não tem preço. Muito frequentemente, ouço as pessoas dizerem: o banco não me dá um empréstimo, eu não tenho dinheiro para comprar isso. Se quiser se tornar um investidor do segundo tipo, precisará aprender a fazer o que atrapalha muita gente. Em outras palavras, a maioria das pessoas deixa que a falta de dinheiro as impeça de fechar um negócio. Se puder evitar esse obstáculo, estará anos-luz à frente dos que não aprenderam essas habilidades. Muitas vezes, adquiri uma casa, ações ou um prédio residencial sem ter um tostão no banco. Uma vez, comprei um prédio por US$ 1,2 milhão. O que fiz se chama uma rara transação, com um contrato escrito entre comprador e vendedor. Então, consegui o necessário para pagar o depósito de US$ 100.000. O que me permitiu obter 90 dias para levantar o resto do dinheiro. Por que eu fiz isso? Simplesmente sabia que o prédio valia os $2 milhões. Não levantei o dinheiro. Em vez disso, a pessoa que depositou os US$ 100.000 me deu os US$ 50.000 por ter encontrado o prédio. Assumiu a minha posição e saí do negócio. Total de tempo de trabalho: 3 dias. Repito, conta mais o que você sabe do que o que compra. Investir não é comprar. Em mais um caso de conhecer, reúna pessoas espertas. Pessoas inteligentes são aquelas que trabalham com, ou contratam, alguém mais versado do que elas. Quando precisar de orientação, assegure-se de escolher sabiamente o seu conselheiro. Há muito o que aprender, mas a recompensa pode ser astronômica. Se não quiser aprender estas habilidades, então é aconselhável ser um investidor do primeiro tipo. Sua maior riqueza é o que você sabe. O seu maior risco é o que desconhece. Sempre há risco. Então aprenda a administrá-lo em vez de evitá-lo. Sessão de estudo. Capítulo 5. Lição número 5. Os ricos inventam o dinheiro. Capítulo 5. Lição número 5. Os ricos inventam o dinheiro. Resumo. Robert apresenta 2 exemplos contrastantes. Primeiro, a história de Alexander Graham Bell, sobrecarregado pela demanda da sua invenção e tentando vender sua empresa para a Western Union por US$ 100.000. A Western Union não percebeu a oportunidade e a recusou, e uma indústria multibilionária surgiu. O segundo exemplo é a reportagem televisiva sobre a redução de custos de uma empresa local, e um gerente demitido implorando, em frente às câmeras, para ter seu emprego de volta. Ele tinha acabado de comprar uma casa e estava aterrorizado com a ideia de perdê-la. O medo e insegurança estão em todos nós. Robert tem ensinado profissionalmente desde 1984 e percebe isso em milhares de indivíduos, inclusive nele mesmo. Todos nós temos um potencial tremendo,
E todos temos inseguranças. A ousadia pode fazer a diferença na condução de uma vida bem-sucedida. Robert diz que, como professor, parte o seu coração ver alunos que sabem as respostas, mas têm medo de torná-las reais. Desenvolver o gênio financeiro requer conhecimento técnico tanto quanto coragem. Assuma riscos, seja destemido, deixe o seu gênio converter o medo em poder e vivacidade. Conselho que vai amedrontar alguns, porque muitos procuram a segurança quando se trata do seu dinheiro. Há muitas transformações por vir em nosso mundo, e desenvolver o seu que financeiro permite que perceba esse futuro de mudanças com olhos de entusiasmo, não de temor. Você verá as oportunidades e as aproveitará, em contraposição àqueles que deixam que seus medos os mantenham às margens, assistindo aos que avançam destemidos. A riqueza há 300 anos era a terra. Posteriormente, a riqueza estava nas fábricas e linhas de produção. Hoje, a informação é o tesouro. Mas a informação voa ao redor do mundo na velocidade da luz, e as transformações serão mais rápidas e drásticas. Haverá um aumento exponencial no número de multimilionários. Também haverá os que ficam para trás. Alguns se apegam a ideias obsoletas e, quando se veem em conflito, culpam a tecnologia ou a economia. O que não conseguem enxergar é que os velhos conceitos são seu maior passivo. Uma ideia ou maneira de agir que era um ativo ontem, hoje já não é mais. Robert mostra o exemplo de uma mulher que foi a uma das suas aulas, em que ensinava com o jogo de tabuleiro que criou. Cashflow, marca registrada. O jogo ensina as pessoas como o dinheiro funciona e a interação entre a demonstração financeira e o balanço patrimonial. Algumas pessoas amam o jogo, outras o odeiam, e há as que não compreendem. A mulher do seu exemplo teve dificuldades para entender que as coisas que normalmente via como um ativo, como um barco, afetavam negativamente o seu fluxo de caixa. Ela puxou algumas cartas desafiadoras e fez um jogo horrível. No final, estava irritada e queria um reembolso, recusando-se a ver como o jogo a refletia. Os jogos são uma maneira poderosa de ensinar, já que refletem o comportamento e são sistemas instantâneos de feedback. Mais tarde, Robert conversou com a mulher, que estava chateada. Ela se acalmou e começou a perceber a relação tênue entre o jogo e sua vida, em que ela não dava atenção às suas finanças e às do seu ex-marido, e teve problemas por isso. O propósito do jogo Cashflow, marca registrada, é ensinar os jogadores a pensar e criar novas e variadas possibilidades financeiras. Alguns fazem isso facilmente, outros, com dificuldades. Os que têm uma mentalidade financeira criativa escapam da corrida dos ratos mais rápido. Alguns dos jogadores têm muito dinheiro, mas não sabem o que fazer com ele. A vida imita a arte. Outros se queixam que as cartas certas não aparecem em seus caminhos, e apenas esperam. Alguns conseguem uma carta com uma boa oportunidade, mas não têm o dinheiro para colocá-la em prática. E outros têm o dinheiro, uma boa carta, mas não enxergam as possibilidades que isso confere. Todos esses comportamentos acontecem no mundo real. Também, a inteligência financeira se resume a simplesmente ter mais opções, descobrir maneiras de criar oportunidades ou transformar situações para torná-las favoráveis. A sorte é produzível. Então, faça a sua. Nosso maior ativo não é o dinheiro, mas sim nossa mente. O dinheiro, aliás, não é real. É apenas uma ideia. Treine-a bem. Milhões podem ser feitos a partir de nada mais que ideias e acordos. Poupar dinheiro todo mês é uma boa ideia, mas pode cegá-lo para o que realmente está acontecendo, e faz com que perca oportunidades de crescimento mais relevantes. No começo do ano 1990, a economia em Phoenix era catastrófica. Robert e sua mulher, Kim, se aproveitaram disso, investindo em imóveis. Ele deu um exemplo de uma casa que valia os $75.000 comprada por os $20.000, usando os $2.000 como pagamento de um empréstimo que um amigo lhe fizera com encargos de os $200. Enquanto a compra se processava, ele publicou um anúncio da casa de os $75.000 por os $60.000, sem entrada. Assim que a casa se tornou legalmente sua,
Ele a vendeu em minutos. Todos ficaram felizes. E os $40.000 foram criados a partir do dinheiro na coluna de ativos de Robert, sob a forma de uma nota promissória do comprador. Com juros a 10%, os $4.000 por ano em fluxo de caixa foram acrescidos à renda. Tempo total de trabalho, 5 horas. E, se eventualmente o comprador não puder pagar, eles simplesmente pegam a casa de volta e a revendem. A matemática ainda vence a poupança feita com o dinheiro que sobra a cada mês. Isso é legalizado. A empresa de custódia gera os pagamentos, e Robert e Kim não precisam lidar com fixação de telhados ou banheiros, porque o dono da casa é o comprador. Anos mais tarde, o mercado de Phoenix se fortaleceu, e não valia a pena gastar o seu tempo para descobrir ofertas. Então eles seguiram em frente. Talvez as condições de mercado sejam diferentes na sua localidade. Então a estratégia pode não funcionar para você. Mas o exemplo mostra como um esquema financeiro simples pode criar centenas de milhares de dólares com pouco dinheiro e risco mínimo. É uma amostra de como o dinheiro pode ser apenas um acordo. Você prefere trabalhar com afinco, pagar impostos e economizar o que sobrar, com qualquer acréscimo na renda sendo tributado, ou despender tempo para desenvolver sua inteligência financeira? Os mercados têm altas e baixas, e o mesmo ocorre com os investimentos. O mundo está sempre lhe entregando oportunidades durante a vida. Você precisa apenas ser capaz de vê-las. Robert compartilha outro exemplo: a compra de uma casa por os $45.000 no mercado falido de Portland, Oregon, alugando com um pequeno lucro. Mas, um ano mais tarde, o mercado se aqueceu e ele a vendeu por os $95.000, reinvestindo o ganho de capital em um condomínio residencial de 12 apartamentos em Beaverton, Oregon. 2 anos depois, ele o vendeu, e o lucro foi colocado em um prédio de 30 apartamentos, de os $875.000, em Phoenix. Anos mais tarde, um investidor ofereceu os $1,2 milhão pela propriedade. É um exemplo de como uma pequena quantidade de dinheiro pode se tornar muito mais. Quanto mais desenvolver sua inteligência financeira, o que leva tempo traço, mais oportunidades aparecerão para você. A filosofia de Robert é plantar a semente na coluna de ativos. Comece pequeno e plante sementes. Algumas crescem, outras não. Muitas se desmembram em milhões de pequenos investimentos. Robert e Kim também têm um portfólio de ações em que compram empresas privadas especulativas de alto risco, que estão prestes a abrir o seu capital. É arriscado, mas quanto maior sua inteligência financeira, menores os riscos se tornam. Quanto mais inteligente for, melhores são as chances de aproveitar as oportunidades. Alguns podem argumentar que não existem pechinchas imobiliárias onde estão, mas Robert diz que oportunidades privilegiadas estão em todo lugar sendo negligenciadas. Muitas pessoas não são financeiramente treinadas para reconhecer as possibilidades bem na sua frente. À medida que desenvolve o seu QI financeiro e coloca isso em prática, lembre-se de se divertir. Às vezes, você ganha, às vezes, perde, mas se divirta sempre. Não tenha medo de perder, porque falhar é parte de um processo de sucesso. Há 2 tipos de investidor: 1, os que adquirem investimentos herméticos de um ponto de venda, como um planejador financeiro, e 2, aqueles que os criam, também conhecidos como investidores profissionais. Se quiser ser o segundo tipo de investidor, você deve desenvolver 3 habilidades. A primeira, de encontrar oportunidades que os outros deixam passar. A segunda, levantar dinheiro. E, a terceira, gerir pessoas e contratar aquelas que são mais inteligentes que você. Sempre existe risco, então você deve aprender a administrá-lo em vez de evitá-lo. Momento do hemisfério esquerdo. Pequenas quantidades de dinheiro podem crescer com investimentos inteligentes feitos no tempo certo. Momento do hemisfério direito. Robert sempre encoraja os estudantes adultos a ver os jogos como algo que mostra aquilo que já sabem e o que precisam aprender. Mais importante, os jogos refletem o comportamento. São sistemas de feedback instantâneo. Em vez do professor que ensina a leitura, os jogos lhe dão uma interpretação de texto personalizada,
feita sob medida para você. Momento subconsciente. Todos nós temos um potencial gigantesco, e todos fomos abençoados com dons. Porém, algo que nos impede de usá-lo é a insegurança. Não é uma lacuna de informação técnica que faz isso, mas a falta de autoconfiança. O que Robert quer dizer? Agora é hora de refletir. Pergunte a si mesmo, o que Robert quer dizer nesta citação? E, por que ele diz isso? Nesta sessão, você não precisa concordar ou discordar dele. O objetivo é entender o que Robert está dizendo. Lembre-se, esta sessão de estudos é projetada para ser coadjuvante de apoio. Duas cabeças pensam melhor do que uma. Se você não entende o que Robert está dizendo, não desista da lição. Peça ajuda. Aproveite o tempo para discutir cada citação até compreendê-las. Muitas vezes, no mundo real, não são os espertos que tomam a dianteira, mas os ousados. Como professor, reconheço que são o medo excessivo e a falta de autoconfiança os grandes empecilhos à manifestação do gênio pessoal. Partia-me o coração ver estudantes que sabiam as respostas e que, no entanto, não tinham a coragem de colocá-las em prática. Ideias obsoletas são seu maior passivo, porque as pessoas simplesmente não conseguem perceber que aquela ideia ou maneira de fazer alguma coisa era um ativo ontem, e hoje já não faz mais sentido. Os ricos, comumente, são criativos e assumem riscos calculados. Então, por que você quer aumentar sua inteligência financeira? Porque você quer ser o tipo de pessoa que faz sua própria sorte. O ativo mais poderoso que temos é a nossa mente. Se bem treinada, cria uma riqueza sem precedentes no que parece ser um instante. Uma mente destreinada também pode criar uma pobreza extrema, que destruirá famílias por gerações. Se a oportunidade é muito complexa e eu não entendo o investimento, não faço. Tudo o que você precisa para alcançar o sucesso financeiro é matemática simples e bom senso. O problema com os investimentos seguros é que muitas vezes são herméticos, ou seja, tão seguros que os ganhos são reduzidos. Se souber o que está fazendo, você não está jogando. Jogo é quando você põe o dinheiro em um negócio e reza para que dê certo. As grandes oportunidades não são vistas com seus olhos, mas com sua mente. Sua maior riqueza é o que você sabe. O seu maior risco é o que desconhece. Questões adicionais. Agora é o momento de usar as histórias deste capítulo para entender o que Robert estava dizendo, e aplicá-las a você e sua vida. Faça a si mesmo as perguntas abaixo e as discuta com o seu parceiro de estudos. Seja honesto consigo mesmo e com seu parceiro. Se não gostar das respostas que der, pergunte a si mesmo se está disposto a mudar e aceitar o desafio de transformar seus pensamentos e mentalidade. 1. Robert diz que não é uma lacuna de informação técnica que nos trava, mas a falta de autoconfiança. Em que momento da sua vida onde outra pessoa em segurança o impediu de aproveitar uma grande oportunidade? 2. Algumas pessoas têm muito dinheiro, mas não progridem financeiramente. Por que isso acontece? 3. Como desenvolver sua inteligência financeira ajuda a perceber se uma negociação é boa. 4. A filosofia de Robert é plantar a semente na coluna de ativos, começando pequeno e vendo-a crescer. Como você está plantando sementes na sua coluna de ativos agora? Se não estiver, como poderia se capacitar para começar? 5. Robert elenca dois tipos de investidor: os que compram investimentos herméticos e aqueles que os criam. Você é de que tipo? É este o tipo que deseja ser? 6. Como o medo do fracasso interferiu em sua vida, e como o impediu de aproveitar oportunidades. O que pode fazer para vencer esse medo no futuro?